Opa, bom isso aí, bom demais da conta. Pois é, dia de quarta-feira, dia de giro da semana, onde eu conto tudo que aconteceu no mundo do futebol nessa última semana pra você. Mas se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ao canal Makerdoli e já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Toda vez que eu estar postando vídeo, você será notificado, beleza? Então solta a vinheta e bora lá. Vamos começar então falando sobre os campeonatos estaduais. E é claro, vamos começar por Goiás. O Campeonato Goiano continua paralisado desde o dia que foi publicado o decreto em que paralisou todo tipo de treino e jogos pelos campeonatos. Esse final de semana, o presidente do Atlético teve uma reunião com o prefeito de Goiânia, onde ele conseguiu uma liminar para o clube poder voltar aos treinos desde segunda-feira. Já o Vila Nova, houve muita movimentação no centro de treinamento, só que o clube acabou conversando e despistando bastante sobre treinos. O clube informou que os jogadores estavam lá para poder passar por avaliações médicas e técnicas. Nada de treino ocorrendo por lá, de acordo com o clube. Já o Goiás fica à espera da liberação pela Prefeitura de Goiânia para todos os clubes poderem voltar aos treinos. Então o Goiás ainda não voltou aos treinos de forma oficial. Já pelo Campeonato Carioca, que não houve paralisação, o Flamengo na última sexta-feira enfrentou o Resende e ganhou por 4-1, com 2 golaços do Rodrigo Muniz. O atleta vem sendo um grande destaque no início da temporada pelo clube e é o artilheiro do Campeonato Carioca até o momento. Já o Fluminense bateu o Bangu por 1-0 com um gol do centroavante nato. Ele mesmo, Paulo Henrique Ganso, jogou de camisa 9 e fez o gol da vitória do clube, alcançando então a segunda vitória na competição. Já o clássico entre Vasco e Botafogo terminou 1-1, terminou empatado. Só que o Botafogo jogou muito melhor, o clube teve mais chances e acabou desperdiçando muitos gols. E viu o Vasco empatar no final do segundo tempo. Já pelo Campeonato Gaúcho, o clube que vinha 100% na disputa acabou tropeçando e empatou fora de casa. Isso mesmo, estou falando do Grêmio. O Grêmio empatou 1-1 com o São José em um jogo bem morno e acabou ficando para trás na disputa. Só que após o jogo, o Grêmio dormiu na liderança. Mas viu o Internacional indo enfrentar o Novo Hamburgo fora de casa e ganhando por 1-0. E o clube colorado acabou retomando a liderança. Já o Juventude vive uma outra realidade, nada a ver com liderança. O clube venceu novamente, agora fora de casa contra o Ipiranga e conseguiu uma distância de 3 pontos da zona de rebaixamento. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo é o único clube que se mantém 100% na competição. O clube venceu novamente, dessa vez ganhou de 3-0 do Coimbra, na reestreia do técnico Cuca. Já pelo clássico, entre América e Cruzeiro, o América venceu por 1-0 e se mantém na cola do Atlético. Com essa derrota, o Cruzeiro saiu do G4 e vê a sua vaga para a próxima fase, sendo ameaçada cada rodada que passa. Já pelo Campeonato Paulista, o futebol no estado em si continua paralisado. Só que os clubes buscam outros meios para poder voltar a jogar futebol. E ontem mesmo, o Corinthians esteve em campo contra o Mirassol no Rio de Janeiro. Assim também como a Ponte Preta e Santos, que vão jogar às 9 horas lá em São Januário. Os clubes estão correndo para todos os lados, tentando marcar seus jogos para o campeonato retomar e encerrar o mais rápido possível, para não haver datas chocando entre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Falando em Copa do Brasil, os clubes goianos vêm se dando bem. Por exemplo, o Vila e o Atlético, os dois clubes jogaram fora de casa e só o empate ia bastar para poder classificar. Só que os dois clubes fizeram o dever e ganharam. Os dois estão classificados para a próxima fase. Diferentemente do Goiás. O Goiás foi enfrentar o Boa Vista fora de casa, precisava só do empate, saiu na frente, só que acabou tomando a virada e perdeu por 3-1 e está eliminado da Copa do Brasil. Já as outras duas equipes goianas, Jaraguá e Goianésia, ainda não jogaram, tem seus jogos para acontecer hoje e amanhã e, é claro, estou na torcida para eles poderem se classificar. Só que para eles poderem se classificar, só uma vitória importa. Se eles empatarem ou perderem, já estão eliminados. Mas por que disso? Porque os dois clubes são menos qualificados no ranking da CBF do que os seus adversários. Então eles jogarão em casa e eles têm que vencer. Caso isso não ocorra, estarão eliminados. Entre os clubes da Série A que entraram na primeira fase, só o Sport não conseguiu a classificação. Isso mesmo. O clube perdeu para o Juazeirense por 3-2 em um jogo muito polêmico, mas muito polêmico mesmo. E o clube está pensando em levar na justiça para ter um outro jogo. Os demais clubes todos se classificaram. Por exemplo, América, Corinthians, o Cuiabá, o Bahia, o Fortaleza, o Juventude, Bragantino e o Atlético Goianiense. E é claro que quem for campeão da Copa do Brasil vai direto para a Libertadores. Já falando em Libertadores, então, o Grêmio e o Santos, os dois clubes brasileiros que estão na pré-Libertadores, que é aquela fase de grupo,
os dois se classificaram para a terceira fase. O Grêmio vai enfrentar o Independente Del Valle e o Santos vai enfrentar o São Lourenço. Desses dois jogos, quem vencer será classificado à fase de grupo. De Libertadores, vamos direto para a Champions League. Nessa última sexta-feira, a UEFA fez o sorteio das quartas de finais da Champions e, é claro, só jogaço, só jogo grande. Manchester City e Borussia Dortmund. Esse vai ser um jogo muito bom de se ver. Entre De Bruyne e Haaland. Será que o atacante vai meter mais quantos gols no Manchester City, hein? Porque, é claro, passar em branco é muito difícil para ele. Outro jogo também, Porto e Chelsea. Aquele time mesmo que eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo. E o Chelsea é aquele que ganhou do Atlético de Madrid as duas vezes, fora e dentro de casa. O terceiro jogo será entre Real Madrid e Liverpool, que reeditarão a final da Champions de 2017-2018, que ficou marcado por dois lances em especiais, que foi a falta do Sérgio Ramos em cima do Salah, onde o egípcio acabou machucando o seu ombro, e também as falhas do goleiro do Liverpool. E o último confronto, o mais aguardado dessas quartas de final, Bayern de Munique e PSG, reeditarão a final da última Champions League. E, é claro, o PSG conta com o reforço de Neymar, que não pôde jogar as oitavas de final contra o Barcelona porque estava machucado. E aí, quem que vai classificar de cada jogo? Comenta aqui embaixo quem que vai se classificar. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo bem rápido dessa semana do futebol. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Deixa o seu like se você apoia esse quadro aqui no canal. E também compartilha com seus amigos, beleza? Até quarta que vem. Valeu!